Então, vamos falar agora sobre as diferenças de fios, tá? As diferenças de fios, de técnicas, por que fio J, por que fio C, por que fio D, por que fio 08, por que 015, por que 07, qual eu utilizo para fio a fio, qual eu utilizo para volumes brasileiro, qual eu utilizo para fio a fio, já falei, né? Para volume russo. Como montar um fan, como montar um tufo, qual fio eu utilizo. Vou falar sobre tudo isso. Aqui eu tenho alguns modelos aí de cílios. Toda caixinha de cílio que você comprar, é esperado que ela venha com algumas informações, tá? Nesse caso aqui, ó, aqui vem as informações. É um 0.07 DM12, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a espessura dos fios, tá bom? Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho 0,7, falando de espessura. Eu tenho 0,10, 0,15, tá? Só o número. E tenho 0,7, tá? Qual é a diferença aqui? Esse 0,7 e esse aqui também 0,7 são fios para volume brasileiro e volume russo, tá? Então os dois são volume. Esse aqui, que é um fiozinho solto, ele é 0,15, tá? E esse aqui é 0,10. Falando de espessura, quanto mais fina a minha espessura, quanto mais fininha o meu fio, quanto mais fino esse fiozinho, mais ele vai me levar para o volume. Por quê? Porque no volume a gente usa vários fiozinhos, né? Vamos supor, para montar um fan igual a esse aqui, ó, ele é uma espessura fina, 0,7, porém, ó, são vários fiozinhos que estão juntos. Tem vários. São vários grudadinhos que a gente vai montar a técnica. Se eu utilizar um fio muito grosso, quando eu juntar o meu fãs aqui, ó, com vários fiozinhos, ele vai ficar muito grosso, tá? Vai ficar muito bruto. Por isso que a gente usa para volume uma espessura menor, porém a gente usa mais fios, porque eles são grudadinhos assim, né? Quando a gente tem uma espessura maior, a gente utiliza ele para fio a fio, porque a gente utiliza um fiozinho sozinho. Então, se eu fizer um fio a fio com uma espessura muito baixa, ele não vai aparecer. Mas se eu fizer uma espessura maior, né, igual aqui eu tenho 0,15, que é um fio a fio, ele vai aparecer, mesmo que seja um fiozinho só. Entendem? Então, quando a técnica é voltada para o volume, você usa uma espessura menor. Quando a técnica é voltada para fio a fio, você usa uma espessura maior. Então, o que eu vou indicar aí como fio a fio? Você pode usar 0,10, 0,15 e assim vai, tá? Quando for fio a fio, volume, uma técnica de volume, 0,7, você vai usar uma espessura menor, igual aqui eu tenho 2,07 para técnicas de volume. Eu vou parar na 0,7 porque eu acho que fica mais natural. E aqui, ó, você pode aumentar mais, que não fica bruto, porque é fio a fio. Então, falamos aí de espessura, né? Dei dois exemplos. Tenho 0,7, 0,7 que são para volumes e tenho 0,15 que é fio a fio, tá? Vamos falar de uma caixinha específica. Por que uma caixinha... e esse aqui que é 0,10, porém, ó, dá pra ver. É uma técnica de volume. Eu até posso colocar aqui.
Ele é 8 milímetros, 0,10, 8 milímetros, e são tufos montados já nesse caso aqui. Ó como ele fica grosseiro na raiz, tá? Por isso que os tufos são criticados e são falados aí que eles não são alongamento de cílios, tá bom? Vou explicar depois mais focado, mas é exatamente por isso. Tá vendo que ele fica uma estrutura grosseira? Quando você coloca no olho, de longe dá pra ver que é um tufo montado, tá bom? Um tufo aí artificial, não aqueles fãs que nós montamos aí. Então, esse aqui ó, é 0,8 milímetro, curvatura C, 0,10 de cada fio, tá? E é um tufo. Vamos lá. Agora nós vamos falar por que existe vários tipos de curvatura. Vou colocar aqui, sobre curvatura. Nós temos hoje no mercado muitos tipos. A curvatura aqui, ó, por exemplo, é D. Nesse outro, que é volume, também curvatura D. Aqui, curvatura C. Aqui, curvatura D também. Hoje no mercado existe vários tipos. Tem a J, tem a L, tem a LC. E isso quer dizer com o formato que esse cílio é. Olhando assim de ladinho, dá pra ver, tá? Esse aqui, por exemplo, se olhando aqui, ó, na forma como ele é, o pelinho, a estrutura do pelinho, ele, eu vou até tirar um aqui para vocês verem. Ele nos remete a uma estruturinha, uma barriguinha do D, da letra D. Por isso que eles nomeiam dessa forma. Então, é um cílio, ó, eu vou colocar aqui para vocês entenderem bem melhor. É um cílio, quando eu faço ele no olho da pessoa, deixa só ele soltar aqui. Ele vai me deixar com essa aparência de ser um C, tá? Ilusoriamente, gente, falando. Ele não quer se comportar aqui, tá? Mas vou explicar. Vou pegar mais um aqui. Ó, vou pegar um J. Então, vamos lá. Ó, curvatura D. Se você pegar o fiozinho aqui e eu fechar aqui, ó, ele vira exatamente um D. Por quê? Ele é mais curvado. Esse aqui é mais indicado para quando a cliente tem os cílios naturais caídos. Aí, quando a gente coloca um alongamento com esse modelo D, a gente levanta o olhar, a gente curva o olhar da cliente. O C, não dá para me pôr ele de ladinho aqui, porque ele é um tufinho. Mas reparem que ele em pé assim, ó, ele não é tão fechado, tá? Ele é mais, até pulou aqui. Ele é mais assim, ó, realmente como um C. Ele não é tão curvado igual a barriguinha desse D aqui, ó. Vou separar ele da linha que eu fiz, ó. Ele é muito curvado. O C já não, é que ele não quer ficar em pé. Mas ele já não é tão curvado. Ele é mais essa estrutura mesmo, ó, do Czinho. O D eu já falei. O J é exatamente essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que se eu fizer aqui, ó. Opa, sumiu. É complicado lidar com um fiozinho para tentar explicar para vocês, né? Mas eu acho que tá dando para entender. Ó, aqui. Se eu fizer, ó, essa parte aqui, ó, vejam que ele vira exatamente um J, tá? E aí tem outros modelos, tem L, tem LC, é exatamente por isso, pela curvatura que ele tem,
pelo formato que ele tem. E aí eles começam a nomear dessa forma, tá? O C é para quem já tem um cílio curvado, tá? Nada impede de você usar o D para querer, né, curvar mais o olhar, nada impede. Porém, se você associar um cílio aí curvado, que já é curvado natural, e um tamanho grande, você vai fazer o quê? Vai fazer com que encoste lá na pálpebra superior do olho. Vai ficar batendo ali esse fiozinho, tá bom? Então, por isso que existe essas curvaturas aí, para você adequar ao olhar. Para finalizar, por que que algumas caixinhas vem escrito assim, ó, igual essa aqui, mix? E por que que outras vem escrito somente esse primeiro número em destaque, tá? Alguns vêm como primeiro número, outros vêm aqui como último número, tá? Então, falamos que aqui é espessura, aqui é curvatura e aqui é o tamanho que vem dentro dessa caixinha. Então, aqui, ó, se vocês olharem, tem 11 milímetros, significa que todas essas fileirinhas de cílios são do mesmo tamanho, são 11 milímetros, tá? Todas do mesmo tamanho. Aqui nessa caixinha, por exemplo, tem aqui, ó, 10 milímetros, significa que em cada tufinho desse, ó, tá escrito aqui, ó, 3F, né? Reparem que em cada tufinho desse tem 3 fiozinhos. Então, é um tufinho com 3 fiozinhos em cada um. A caixinha completa possui 120 fiozinhos, porque tem uma fileira com 40 tufinhos. Então, 3 vezes 4, 12, 120 fiozinhos. E que a espessura é 0,7, tá bom? E aqui tá 10 mm. Significa que dentro dessa caixinha toda, todos os fiozinhos, todos os tufinhos são 10 milímetros, tá? É uma caixinha única. Então, para mim fazer, por exemplo, depois vocês vão ver em outros vídeos aí, para mim fazer um mapping, né, um mapping com vários tamanhos, essa caixinha não dá, porque só tem um tamanho de cílio. E essa caixinha, que é a minha preferida, é mix. Por quê? Porque ela dá para mim fazer um olho completo, porque ela começa lá no 7 milímetros, que é o cílio menorzinho, e vai até o 15, né? No mapping, vocês vão ver que a gente usa vários tamanhos de cílio para fazer, montar todo o olhar, né? E nesse aqui, ó, vocês vão ver que eles vão crescendo de tamanho, né? Porque ele é um mix, tem todos os tamanhos de cílios aí, tá bom? Então, essa é a diferença das caixinhas. Então, é isso, falei bastante sobre cílio nesse vídeo. Vamos para o próximo vídeo.